pessoal, tudo bom? Como já sabem, meu nome é Leonardo, sou professor de Geografia e eu resolvi gravar esse vídeo porque muitos alunos meus estão perguntando sobre o Bolsonaro, minha posição em relação à política, o que que eu penso, o que que eu deixo de pensar, então eu vou conversar um pouquinho sobre as minhas ideias, pode ser que eu esteja errado, pode ser que esteja certo, afinal, muitos que me perguntam estão com essas dúvidas aí, mas como eu sempre fiz em minhas aulas, eu não quero aqui fazer a cabeça de ninguém, eu deixo livre para as pessoas pensarem, né? Porque a gente está vendo muita gente aí hoje na internet falando besteira, sendo que nunca estudaram, não tem um diploma de história, geografia e nas aulas provavelmente não estavam prestando atenção. E hoje você vê aí que cada um deles sabe mais que até o próprio professor, né? E de faculdade ainda, não é só professor de escola não. Então, para esclarecer um pouco dessas dúvidas aí, eu estou fazendo esse vídeo. Espero que esclareça um pouco mais, ok? Vamos conversar um pouco aqui sobre o que está acontecendo, né? Eu estou acompanhando aqui no Facebook alguns alunos meus, como o André, Amanda, Dirceu, Felipe, Yasmin, Ângela, Mariana, Éricles, Jefferson, enfim, uma infinidade de alunos que estão aqui me questionando, alguns concordam com minhas publicações, outros não concordam tanto, né? O que está acontecendo aí em relação ao cenário político? Por que que eu não me posiciono nem a favor do candidato A e nem do candidato B? Né? E alguns questionamentos estão sendo feitos, como: o Brasil vai virar Venezuela? O Bolsonaro vai me matar? E se eu for gay, o Bolsonaro vai me matar? Né? O Bolsonaro vai ser um bom presidente? O Haddad vai ser um bom presidente? O que ele está falando? Ele vai soltar o Lula? Calma, gente, calma que o Brasil é nosso ainda por enquanto, né? Eu acho, enfim, que as outras opções que foram para o segundo turno, nenhuma delas me representa. Nem o Haddad e nem o Bolsonaro. Vou explicar o porquê. Já votei no PT, já votei no Lula, já acreditei nele, já acreditei na dona Dilma. E eles fizeram coisas boas e coisas ruins, como todos os presidentes, né? Então eles pensaram na sua forma de política, alguns dos projetos sociais eles aperfeiçoaram, outros eles acabaram criando. Então muitos dos que vão me ouvir hoje estão num ProUni ou tem o FIES, graças a um desses projetos, né? E estão criticando aí o presidente, enfim, o ex-presidente que está preso. Não concordo com o que ele fez, eu acho que o PT realmente conseguiu mudar um pouco o panorama do Brasil, mas infelizmente a corrupção foi muito grande e foi assim uma coisa triste, porque era um partido que defendia os pobres, defendia os trabalhadores, e hoje a gente vê que realmente eles eram iguais, tão bons ou tão piores quanto os outros que já temos aí, PSDB, MDB e PPP e todos os P's aí que vocês já devem ter cansado de ouvir, né? Em relação ao PT, vamos conversar um pouco. Teve coisas boas? Teve sim. Não vou falar que teve coisas ruins, não. Você pode não gostar do PT, você pode odiar o PT, como eu tenho familiares que odeiam, não gostam de ouvir do PT, mas eu tenho que dar o braço a torcer que realmente tiveram algumas coisas boas. Que você coloca, às vezes, no Facebook, você vê lá: mas eu vou então te dar um carro, mas eu vou roubar ele e te dar uma carona. Né? Concordo com algumas postagens, alguns memes, mas tivemos sim algumas coisas boas. Né? O pobre realmente começou a viajar de avião, o pobre realmente começou a cursar a faculdade, o pobre começou a conseguir algumas coisas, só que como todo governo teve suas coisas ruins. Eu acho que um Bolsa Família não deve ser dado por tanto tempo, sem exigir que o aluno estude, sem exigir que o aluno tire boas notas, sem o governo fornecer um trabalho para essas pessoas. Né? Eu fui até o Uruguai em uma certa época e lá alguns uruguaios me falaram que quem ganha o Bolsa Família é taxado como vagabundo. Né? Não digo que todas as pessoas que ganham Bolsa Família são vagabundos, não. Muitos precisam realmente, né, desse benefício. Muitos realmente acabam ali tendo aquela renda como uma salvação no final do mês. Mas vejo na escola um monte de gente que ganha Bolsa Família com iPhone. Afinal de contas, uma menina de 16 anos, uma calça custa mais de R$ 300.
né? Mas algumas pessoas, infelizmente, elas acabam se beneficiando ou se dando um cabide nesse tipo de benefício e não é uma coisa legal, isso não é uma coisa boa, né? O ex-presidente Lula teve seus problemas lá com a justiça, o Sérgio Moro achou por bem prender, né? E na segunda instância lá ele não teve como se candidatar, enfim, não vou questionar isso aí, eu acho que está certo. Quem roubou, quem realmente não fez o certo, tem que parar na cadeia. O Sérgio Aldo, então acho que tinha que ser um pouco mais imparcial, julgar as questões do PSDB também. Mas isso eu não vou entrar no mérito da questão se ele está certo ou se ele está errado, né? Em relação ao Bolsonaro, por que eu não voto no Bolsonaro? Por que não dá para votar no Bolsonaro? Porque assim, ele, por mais que seja um candidato que está se mostrando como o salvador da pátria, com algumas questões, com alguns argumentos, né? Ele é militar. E o militar, ele não tem muita democracia, né? Não vai nesse discurso que achando que o Brasil vai melhorar do dia para a noite, porque assim, se o militarismo realmente entrar e ele começar a colocar a parte militar, os brasileiros não estão preparados para isso, nem para a democracia e nem para o militarismo, né? Ah, professor, mas você quer que continue uma bagunça? Não, não quero que continue uma bagunça, mas eu gostaria de um governo um pouco mais justo, né? Mas sem ter que recorrer aos extremos. Já fui a favor do militarismo em umas certas épocas, mas depois estudando um pouquinho mais, relendo, revendo a postura, a gente acaba aí vendo que realmente o extremo não dá, né? O Brasil vai virar uma Venezuela? Não sei. Não sei. Com o Haddad ou com o Bolsonaro, eu não sei te dizer se vai virar uma Venezuela ou não. Por quê? O Haddad ele tem que ver que realmente os casos de corrupção são gritantes e não dá mais para ser roubado o Brasil do jeito que está sendo roubado, né? Infelizmente, como eu falei, o PT ele acabou caindo naquilo que ele sempre lutou contra. Ganhou-se tanto dinheiro que as pessoas não mensuravam mais o que elas iam roubar ou não. Já saíam roubando na cara dura esses políticos que não nos representam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o voto. Sei que pouco tarde esse vídeo, mas enfim. Em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro, se você não pesquisou a história dele, eu acho que é bom pesquisar e ela tem muitas semelhanças com o Hugo Chávez, sim. Nossa, mas como assim semelhanças com o Hugo Chávez? O Bolsonaro, como o Hugo Chávez, são dois militares, né? O Hugo Chávez não é mais porque já é falecido, mas o Hugo Chávez era militar e ele tentou dar um golpe de Estado na Venezuela, não conseguiu, foi preso, depois retornou em 99, se eu não me engano, e conseguiu se eleger. E coisas que a gente hoje fala, não, mas é impossível tirar certos direitos, ele conseguiu mexer na Constituição, ele convocou uma nova Constituinte. O que é isso? Mexe-se nas leis do país, né? E você consegue fazer uma série de mudanças naquilo que você acha que é favorável ou não. Ah, mas a gente tem o Congresso, a gente tem os políticos aqui que nos representam. Então, metade aí desses políticos hoje estão com o Bolsonaro. E muitos partidos que não eram a favor do Bolsonaro estão declarando apoio a ele. Então, para se mexer numa Constituição aí, eu não acredito que não seja uma coisa muito difícil. Ah, vai acabar com o 13º, o direito constitucional? Gente, acabaram de mexer na nossa reforma política aí, tirando uma série de direitos. Hoje a grávida, ela trabalha até num ambiente insalubre, né? Então, a gente tem que rever coisas que a gente acha absurdo e realmente estão lá na lei, né? Então, assim, o discurso dele é de unir o Brasil, é um discurso de patriota, que a bandeira dele é o Brasil, e eu já vi esse discurso em 1989, quando eu era bem pequenininho, com um presidente chamado Collor. Muitas pessoas votavam no Collor porque ele era bonito, ou porque realmente ele ia acabar com a corrupção, porque ele era o caçador de marajás, né? Muitas pessoas elegeram Hugo Chávez com esse mesmo discurso, de que a corrupção ia acabar, de que a corrupção não ia mais existir dentro da Venezuela, e que ele realmente ia diminuir a quantidade de ricos e pobres. Num certo momento ele até conseguiu, mas com uma inflação de 30% muito alta, ele começou a ter as suas ideias anti-imperialistas. O que é isso? Não gostava dos Estados Unidos, então muitos investidores estrangeiros, com medo desse tipo de pensamento, no qual o Bolsonaro também tem, começaram a fugir do nosso Brasil, começaram a não investir mais no nosso Brasil. Mas é aquilo que eu falei, não sei se o Bolsonaro vai ser tão esperto ou tão burro de fazer uma coisa dessa, né?
Em outro momento, ele também já apoiou o Hugo Chávez, ele também já falou que era um bom governo. Enfim, né, minha opção foi o Ciro Gomes, não escondo isso de ninguém, acho que era um cara ainda um pouco mais centralizado, é lógico que ele falava os seus palavrões, xingava lá as pessoas, mas era um cara mais centrado quando se diz em política. Agora, lógico, provocar, falar que ele batia em mulher, que ele era isso, que ele era aquilo, ninguém tem sangue de barata, ele é realmente mesmo acabar se defendendo e não da melhor forma possível, né? Ah, professor, mas você tem que escolher nessas eleições em quem você vai votar. Eu vou escolher, já escolhi quem eu vou votar nessas eleições. Eu vou votar de novo no Ciro, 12. Ah, mas você vai anular seu voto. Pela primeira vez eu vou ter que anular meu voto. Não vou votar em nenhum dos dois candidatos que não me representam. Um pela parte da corrupção, que vai melhorar o governo, mas o governo do PT, ultimamente, a gente está vendo que não foram bons governos em relação a Dilma e até o Temer, no qual eu votei na Dilma por causa do PSDB, para não eleger o Aécio na época. E não sei se o Bolsonaro vai ser um bom governador, um bom presidente ou não, porque assim, eu não concordo com muitas ideias dele. Né? Eu acho assim que o armamento, não sei se é a solução, não sei. A gente compara o Brasil muito ao Texas em relação ao armamento, que querem um armamento, mas a gente não vai ter dinheiro para comprar armas, que uma arma hoje custa 8 mil, 10 mil reais. Aí você vai falar, ah, então a população aí vai ser difícil de se armar? Sim, mas quem vai se armar vai ser a população mais rica. Ou seja, o pobre é que vai acabar sendo assaltado, o pobre é que vai acabar sendo massacrado novamente. Na ditadura as coisas funcionavam? Algumas coisas sim, outras coisas não. Converso com pessoas que adoram a ditadura, que gostariam que realmente voltasse. Né? Outras pessoas já não concordam com a ditadura, não acham legal o que aconteceu nesse período. Mas é uma coisa para a gente rever, porque assim, muitos pobres, muitas pessoas que pensam diferente. Esse vídeo que eu estou fazendo provavelmente que vai para vocês, aí vai passar para algumas pessoas, não poderia estar sendo feito no militarismo, porque ou você concorda com aquele tipo de governo ou não, você não tem direito de expressar sua opinião. Então eu acho muito engraçado com essa molecada que fuma maconha, que vai para os bailes, desafia a polícia, desafia a autoridade, vai para a escola, não estuda, desafia os pais, volta a hora que quer. Querido, no militarismo não tem mais isso. Ou você anda na linha, ou você toma cana e some. E o sumir não é sumir que vão te colocar numa colônia de férias, você provavelmente vai ser morto. Então tomamos muito cuidado quando a gente deseja certas coisas. Entendeu? Tô vendo muito cara aí Zé Droguinha, muito cara que não tá nem aí fora do Brasil apoiando o Bolsonaro e não sabe nem o que tá falando, né? Mas como eu falei, eu não tenho certeza se ele vai implementar esse tipo de governo dentro do nosso Brasil, né? E o vice dele é um militar. E lógico, se o Bolsonaro provavelmente não andar na linha do que aquilo que o governo dele, o partido dele e as ideias dele e das pessoas que os apoiam tiver ali contente com o que ele está fazendo, não me surpreendo se acontecer alguma coisa e ele for substituído, né? Um golpe de Estado, talvez, não sei, né? Eu não posso afirmar nada, porque a gente não sabe do futuro, a gente tem que esperar para ver. Então, assim, pensa, reflita, vote no candidato que você acha melhor, né? No candidato que você acha que te representa, mas é aquilo que eu falei, eu acho que as pessoas têm que ser livres para expressar os seus argumentos. Então, nas minhas aulas, não é porque a pessoa era gay, ou porque a pessoa era negra, ou porque a pessoa era mais pobre, ou porque a pessoa não tinha certas condições, eu nunca discriminei ninguém. Né? O que eu sempre pedi para vocês é que prestassem atenção, que questionassem, que lessem bastante, né? Para a gente conversar. Então, muitos não liam, muitos não querem saber, é Facebook o dia inteiro, é celular o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro, e vai passando. E aí, quando você vê um movimento de mídia tão grande em cima de determinado candidato A ou B, né, as pessoas acabam seguindo aquilo que elas têm guardadas no seu interior. Né? Não acho que muitas pessoas que vão votar no Bolsonaro sejam ruins, sejam misóginas, sejam contra os homossexuais ou contra certas coisas. É que estão cansados de certas coisas que acontecem no Brasil. Né? Porque a gente aqui não tem uma democracia. Duvido você pegar o seu celular e sair agora à noite para dar uma volta com ele, usando, utilizando e voltar com o seu celular intacto. Provavelmente não, você vai ser roubado. Certos direitos não são respeitados mais hoje aqui no nosso Brasil. Né? Você vê as filas da saúde, vê as filas aí em determinados equipamentos públicos, as pessoas sendo maltratadas, enfim, alguns serviços não funcionando.
né? Então, por isso que muitas pessoas acham que o militarismo, o governo militar, ele pode ser a melhor opção. E no governo militar também tivemos corrupção, tivemos desvios de dinheiro, só que hoje você tem uma liberdade maior a certos arquivos e certos jornalistas pesquisarem, até as mesmas pessoas pesquisarem e ver o que é certo e o que é errado. Então, vamos tomar muito cuidado, vamos respeitar as pessoas, que isso que, independente de se você é PT ou Bolsonaro, né, o PSL, que é o partido dele, eu acho que você tem que respeitar as pessoas. Não adianta, gente, você falar para um petista votar no Bolsonaro, que é a mesma coisa que um santista votar no corintiano, usar a camisa do Corinthians, não vai. E o cara que apoia lá o Bolsonaro ser petista, porque ele não vai mudar de ideia, porque é a mesma coisa do corintiano usar a camisa de palmeirense e torcer pelo Palmeiras. Não vai. A pessoa tem aquela ideia dela lá e vai morrer com aquilo na cabeça, né? Mas o que a gente não pode é terminar a amizade por causa de política, porque até se a gente fica se matando aqui, os caras estão lá de boa e depois convidam até o Haddad para fazer parte do governo do Bolsonaro e vice-versa, entendeu? E vocês aí se matando por causa de política, né? Como eu falei, respeito a opinião de todos, infelizmente não posso votar, não devo votar em quem não me representa, não consigo, né? A gente pediu tanto por mudanças aí e a gente vê o povo de São Paulo votando em Tiririca e Frota, gente. Não dá para aceitar uma coisa dessa. E vão falar que os nordestinos é que não sabem votar, sabe, com xenofobia, né? Xenofobia, para quem não faltou às minhas aulas, é você não gostar do que é diferente do seu, da sua cultura, da sua etnia, não respeitar a etnia, a cultura dos outros. Isso é uma coisa absurda, né? Não concordo com certos pensamentos também, mas nem por isso deixo de ter os meus amigos com pensamentos diferentes, né? O que a pessoa pensa, o que a pessoa faz, né, diz respeito a ela. É lógico, ela não pode prejudicar ninguém, mas se ela não está prejudicando ninguém, se ela tem lá a religião dela diferente, se ela tem lá o seu time diferente, se ela tem a sua opção sexual diferente, aquilo que eu falei, eu respeito, né? A gente tem que ter o respeito pelas pessoas. É isso que está faltando, eu acho que hoje no nosso mundo, no nosso planeta, é respeito. Ok? Então fica esse vídeo aí. Quando eu tiver um assunto polêmico, alguma coisa, eu vou voltar com meus videozinhos aí, tá bom? Eu sei que o canal lá tem um monte de besteira, de brincadeira, porque, como eu falei, é o momento de extravasar, mas eu vou depois upar esse vídeo aí lá no canal para vocês compartilharem, se acharem interessante, ou não os assuntos que a gente vai debater aqui. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, e eu puder sanar essas dúvidas ou esclarecer um pouco mais, né, eu vou estar aqui à disposição de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. São mais de 15 minutos de vídeo, né? Então é difícil, né, ouvir esse professor aqui ficar falando tanto. Mas eu acho que é assim. A gente tem que estar numa democracia, por enquanto, né? Vamos respeitar as opiniões dos outros. E se você acha que o candidato A ou B seja o melhor, vote nele. Ok? Um abraço aí para vocês e fiquem com Deus. Glória a Deus!